Nós vamos ler agora a palavra de Deus que está no livro de Neemias. Você pode abrir lá em Neemias, depois de Reis, depois de Crônicas, vem o livro de Neemias. Neemias no capítulo 1. Neemias capítulo 1. Nós vamos ver um pouquinho sobre os benefícios da oração nesta manhã. Os benefícios da oração. A oração é algo tão familiar na vida do crente, na vida do cristão, do servo, da serva de Deus. Nós vamos lembrar aqui na experiência de Neemias. Neemias, capítulo 1, se encontrou? Neemias, capítulo 1, começa assim o versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu. Este é um mês entre novembro e dezembro, porque os nossos meses, eles não são na mesma época, não batem que os meses na época lá do povo do Velho Testamento. No mês, podemos dizer, dezembro, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Versículo 3. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Versículo 6. Estejam, pois, atentos os ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de modo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Versículo 8. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Esses ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Versículo 11. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, Neemias, ele diz, eu era copeiro do rei. Obrigado, Pai, pela tua palavra, lida e exposta aqui nesta manhã. Obrigado porque ela é revelação do céu para a nossa vida. Que possamos aprender com Neemias, Senhor, princípios importantes para a nossa vida. Na nossa caminhada aqui na terra e como igreja, sermos um povo forte, separado e guardado por ti. Aceita a nossa oração e que as palavras dos meus lábios, meditar do meu coração, Senhor, sejam agradáveis agora na tua presença. Deus meu, rocha minha, Redentor meu. Amém e amém.
quero falar nesta manhã sobre os benefícios da oração. Benefícios da oração. É isso que Neemias, ele apresenta aqui nesse texto. Neemias foi levado para a Pérsia, para trabalhar na Pérsia. E quando chegou lá, ele foi ser o copeiro do rei. O copeiro do rei tinha a função de comer a comida que era preparada antes do rei comer, porque se fizesse mal para o copeiro, é sinal que a comida estava envenenada e o rei não comia e não morria. Porque havia muitas mortes através de comida envenenada. E o negócio é sério. Vocês acompanharam recentemente aí uma nora matou parente, matou sogro, matou nora, tudo envenenando bolo. E fazendo uma festa e servindo o bolo envenenado. Coisa terrível. Então essa era a função de Neemias. Que bela função, hein? Comer a comida do rei todo dia. Eu acho que ele era um cara esperto. Ele ficava por perto do cozinheiro, checando que ele colocava na comida para ele não ser enganado e ser morto. Ele tinha uma intimidade com o rei. Na época, por 20 anos, estava reinando a Pérsia, o rei Artaxerxes. E ele então era um servo, ele servia o palácio de Artaxerxes. E agora, então, ele estava fora de Jerusalém. E os irmãos sabem do cativeiro babilônico. Quando o povo de Israel, por desobediência, foi expulso de Israel, foi tirado de Israel, de Jerusalém, e enviado para a Babilônia. E Neemias recebe alguns dos seus irmãos, Anani, que foi visitar Neemias, que estava na Pérsia. Então ele faz uma pergunta. E nós temos que tomar muito cuidado quando nós perguntamos, porque quando você pergunta e a pessoa traz para você um problema, você agora não pode cruzar os braços, porque você podia, você não sabia, mas agora como é que você sabe? Alguma coisa nós temos que fazer. E foi esse sentimento que brotou e nasceu no coração de Neemias. Quando eles disseram, a situação lá em Jerusalém é a pior que você possa imaginar, Neemias. E ele dá a informação aqui, ó, as portas do templo, elas estão queimadas, os muros foram derrubados, o povo está em desprezo, em vergonha, em sofrimento, há lá um estado caótico. E naquele exato momento, quando ele ouve isso, Neemias então foi movido por Deus para fazer alguma coisa. Ele sentiu que agora, diante dessa luta, desta crise, ele não poderia mais cruzar os seus braços, sem lembrar do que estava acontecendo com aqueles que ficaram em Jerusalém. O sofrimento, a luta, a dor, a crise. Então Neemias, ele passa a fazer o que nós cristãos fazemos. Ele começou a orar para que Deus pudesse abrir uma porta, permitir que ele pudesse fazer alguma coisa. Ele começou a orar, e o texto diz que Neemias, ele orou por dias, ele jejuou por dias, ele chorou, ele lamentou, ele se identificou àquela luta daqueles parentes, daqueles irmãos, daqueles que ficaram em Jerusalém, passou a ser uma luta sua, passou a ser uma crise sua. E o que você faz diante de uma crise grave e de um problema enorme e de uma situação vexatória? Muitas vezes, diante dessas situações, nós somos incapazes de fazer alguma coisa. Mas uma coisa todos nós podemos fazer: oração, jejuar, interceder, clamar, como estamos fazendo agora pelas mulheres que estão lá no face a face com Deus. Há um grupo de irmãs orando. Muitos irmãos estão orando. Oramos ontem de manhã na nossa alvorada no altar aqui às 7 horas da manhã. Especialmente por aqueles que estão com lutas, dificuldades. Minha filha, nossa filha Ana Lídia, ela foi com muitas dificuldades, problema no siso. E nada passava a dor que ela estava no siso.
Nem sei por que Deus colocou siso na gente, né? Porque não serve para nada. Mas eu acho que é para lembrar de orar numa hora como essa. E ela foi pela fé. Ela foi pela fé. Pensa assim, outra pessoa talvez ficasse em casa. Ela foi pela fé, pela responsabilidade. Como que ela ia deixar as mulheres irem sozinhas, a equipe? E ela foi. Então, nesse momento, é a oração. E veja só, irmãos, a oração é um exercício espiritual fundamental na vida do crente. O crente que não ora, ele está pecando. O pastor Jonathan Ferreira dos Santos, de São Paulo, ele escreveu um livro. Não orar é pecado. E é mesmo. Porque a oração abre caminho. A oração remove dificuldades. Afasta Satanás. A oração, na verdade, sustenta a vida do crente. E faz o impossível acontecer. Todos nós aqui temos experiências com a oração. E o que Deus fez quando Ele respondeu de maneira poderosa a nossa oração. Quando nós negligenciamos a oração, irmãos, nós estamos perdendo uma grande oportunidade de ter aquele problema solucionado. Então precisamos, irmãos, reestudar. E nós como pastores pregar sobre isso, ensinar para os discípulos, especialmente os novos que vão chegando, que mal sabem orar, não têm intimidade com o Espírito Santo, não sabem como falar com Deus, porque eles não são novos na fé. Nós temos que reestudar a teologia da oração, a importância da oração, o valor da oração. E por que nós oramos? E é tão importante orar. Irmão, vocês sabem, por 36 anos eu fui pastor titular dessa igreja. Cheguei aqui, isso aqui é uma igreja muito pequena, lá na rua Benjamin, com Belo Horizonte. E nós começamos um movimento de oração. Enfatizei muito a oração nesses anos. A igreja central não cresceu por beleza, porque o pastor fala que o pastor é lindo, não sei qual deles. Não é por isso. A igreja central tem crescido nesses anos por causa da oração. É muita oração, é noite da libertação. Nós tínhamos ali um lugar especial que a gente levava o povo para oração, equipe de oração, a ponto que nós construímos uma torre. E quando eu vou orar na torre hoje, vejo lá tantas vagas livres, ninguém orando. E pessoas têm um nome, mas não vai orar. Ele está pecando duas vezes, porque não ora e não está assumindo seu compromisso. Numa torre, quantas igrejas no Brasil tem uma torre de oração? Me aponte as igrejas que você conhece, que construiu um lugar específico para você poder orar. Mas nós construímos aqui. Se o povo não está indo, ou não, se não tem tanta ênfase como deveria ter, eu não sei. Mas houve época, irmãos, que havia pessoas esperando por 1 hora para poder orar. Havia fila guardando. Pessoas querendo orar, e a Wanda falava assim, olha, agora tem que esperar alguém que vai mudar ou vai desistir, porque não tem vaga. Era 24 horas todos os dias. A vida de oração, meus irmãos, é o segredo. Se eu parar de oração, eu caio. Se eu parar de orar, irmãos, muitas coisas ruins vão acontecer. Oração é a chave. Não foi à toa que Jesus foi para o monte para orar. Não foi. Se Jesus, como Deus, como o Pai, que é onisciente, onipresente, onipotente, criou todas as coisas, conhece todas as coisas. Ele foi orar e subia ao monte para orar. Ele jejuava com os seus discípulos. Ele chamava os discípulos à oração. Imagina o quanto eu preciso de oração. Eu tenho certeza que há muitos aqui que não tiveram 10 minutos para orar essa semana. A vida é muito ocupada. Hoje o WhatsApp toma muito o nosso tempo. De todos nós. Se eu não me cuidar, eu fico o dia inteiro aqui no WhatsApp, respondendo recado de pessoas, ajudando em alguma coisa, tentando ajudar em outras, etc. Então, hoje tudo compete com o nosso tempo. E ele é curto, embora nós temos muitas horas na semana.
no dia. Nós temos 24 horas. Nós dormimos umas 7. Quem dorme bem aqui dorme 7. Quem dorme demais hoje dorme 8. De 24 sobra muito tempo. Aqueles que trabalham ali na base do picar o cartão, trabalham 8 horas. Quantas horas estão sobrando na nossa vida na semana? Muitas horas. Muitas horas. Mas que hora nós temos dado para Deus na nossa semana? Irmão, irmã, presta atenção. Que hora nós temos consagrado ao Senhor? Diante das lutas que nós vivemos. Olha a situação que o Brasil está. O Brasil está em crise jurídica. Impressionante a confusão jurídica que está nessa nação. Converse com os advogados, com as pessoas dessa área. Crise política. Inventaram uma história e querem prender um ex-presidente. Familiares. Veja só o que está acontecendo. Um homem, ele acusa, ele condena, ele faz tudo. Nessa nação, ninguém se levanta. Há um espírito de medo, de temor. De um dia para o outro, irmãos, nós podemos perder tudo. A nossa liberdade, os nossos direitos. Hoje o Brasil não tem os direitos que nós tínhamos 10 anos atrás. Desde que a esquerda começou a dominar a nação brasileira. Por isso que cristianismo e comunismo são antagônicos. Nós vivemos uma crise ética, crise social, milhões de pessoas vivendo da Bolsa Família, crise de caráter, o dinheiro que se rouba dos impostos é uma coisa absurda. Impostos sobre o povo. Vai vir mais coisa pesada aí. E nós não oramos, a gente fica encolhido dentro de casa, o pessoal tem medo de falar. Nós estamos acuados. Irmão, só há um caminho, especialmente para nós que somos do Senhor Jesus. É a oração. Sabe por quê? Porque a oração chega em lugar que o ser humano não consegue chegar. A oração alcança pessoas que você jamais chegaria até elas. A oração penetra na CTI mais protegida de qualquer hospital do mundo. A oração chega no céu. A oração chega no inferno. A oração chega em qualquer lugar. Porque nós falamos a um Deus soberano, poderoso, que opera maravilhas em todos os lugares. Não há o que Ele não possa fazer. Ele é o Senhor, protetor, criador, sustentador de todas as coisas. E cremos na sua soberania sobre a terra. Neemias sabia disso. Irmãos, eu li esse texto essa semana. Eu estava lendo essa semana. E quando eu fui então designado para pregar nesse culto, eu falei, vou pregar sobre Neemias. O exemplo que ele dá, o ensino que ele traz sobre a nossa vida. É impressionante. Precisamos, irmãos, aprender a orar. Mas a oração que toca o coração de Deus. Nós precisamos de fazer a oração que chega no trono do Pai. É a oração poderosa e tirar de nós a oração vazia, repetitiva, decorada, que não passa do nosso teto. Eu cresci na igreja, meus irmãos, eu nasci. Só faltava minha mãe ter dado luz dentro da igreja, porque naquela época, na época que eu nasci, na década de 50, numa cidade do interior, não tinha nada que fazer. Você trabalhava e ia para a igreja. Não tinha nem luz para ter um cinema. E naquela época, para o crente, era pecado ir no cinema. Como jogar futebol no domingo. Então, a gente vivia muito na igreja, e graças a Deus. A gente vivia muito com os irmãos, a gente ia muito para o templo. Em torno do templo havia muitas atividades. Eu cresci no meio de acampamentos, aprendendo os catecismos da igreja, que muita gente nem sabe que existe catecismo na Igreja Presbiteriana do Brasil. E nós temos o breve catecismo e o catecismo maior.
E nós temos uma confissão de fé que foi escrita em 1554, a Confissão de Westminster. A gente estudava essas coisas. Então nós temos que aprender, irmãos e irmãs, a fazer oração que remove as montanhas, como Jesus disse. Tirar as montanhas do nosso caminho. E a oração que alcança o coração do Pai, a oração que arrepia, a oração que envia Satanás em disparada, e os seus demônios também. Lá no templo da Rua Benjamin, irmãos, nós tínhamos lá no subsolo um lugar que nós chamávamos de cenáculo. Ele era pequeno, a igreja era muito pequena. E a gente orava no cenáculo, a gente tirava os sapatos, como Moisés fez. Quando Deus disse, tire os sapatos dos seus pés, que o lugar que você pisa é santo. Lá não tem nada de santo, como aqui não tem nada de santo aqui. Aqui era um clube de japoneses. Se eu ouvir bem, você ouve algumas vozes por aqui até hoje. Fica falando japonês. Mas a gente ia naquele lugar para orar. As pessoas intercediam. Quando nós fomos comprar esse templo, nós fizemos 7 voltas. Aí em volta, nós pegamos esqueci o nome dessa rua aqui agora, porque a gente vai ficando mais velho, vai ficando esquecido. Mas eu estou bem ainda, hein? Jonas Serrano, orando. Grupo, final da tarde, começo da noite. Aqui pela Paulo Kawasaki, orando. Porque nós íamos comprar isso aqui, irmãos, uma igreja pequena. Isso aqui era muito dinheiro. Se é muito dinheiro construir a igreja da criança, você imagina comprar 35 mil metros quadrados de terra aqui no centro da cidade. Passava pela J. Serrano, descíamos pela João 23. Nós fizemos isso. E no 7 dias, os irmãos orando, a gente orava baixinho. Todo mundo, eu ia na frente com a Wanda, o pessoal do lado, etc. Todo mundo orando. Não sei quantos estão aqui que fizeram essa oração. Está aqui, a minha irmã se lembra dela. Ali a irmã se lembra dessa experiência. No 7º dia nós fizemos 7 voltas. Porque, Senhor, nós precisamos deste imóvel aqui em Londrina. Nessa semana, encontrei um corretor e falou assim, Revenozinho, impressionante, hein? Tem uma igreja querendo procurar terreno aqui e não acha mais. Eles falaram como que a Igreja Central teve uma visão antecipada do centro de Londrina. E foi mencionado o seu nome. Eu vi, ali não era o nosso futuro. E nós compramos isso aqui em 1988. Nós compramos em 2 etapas. Era muito dinheiro numa etapa só. Eu falei, nós compramos 10 mil metros quadrados de vocês. Mas eu que preciso comprar à frente. Porque eu sabia que ninguém ia comprar o fundo. E eles estavam falindo. E quando apertou, eles venderam o fundo para a gente também. Então nós ficamos com isso aqui tudo em 2 etapas. E o povo abriu o bolso, irmão, nós pagamos. Teve mês nós pagamos 2 prestações. E naquela época era 80 mil reais por mês. Nós chegamos a pagar a 160 mil. Pagamos a última para pagar menos juro e a do mês. O povo se uniu. Mas antes houve oração. Houve oração. O povo orou. As pessoas intercederam. Houve clamor. Houve engajamento. Quando a igreja entende isso, irmãos, nada deixa de existir. Que é dele. Isso aqui é dele, isso aqui não é nosso. Você veja só, hoje eu prego quando eu sou convidado. Eu passei aqui todos esses anos e não sou ninguém. Eu só prego quando eu sou convidado agora pelo pastor da igreja. Eu sou ex, agora eu sou sênior, eu não sou nada. Então quando eu sou convidado eu prego. Quando não sou, eu sento aqui igual qualquer um de vocês. Assim a igreja presbiteriana, nada é meu. Tudo que eu fiz aqui foi para o Senhor, porque é dele, o dinheiro veio dele. Quando você dá aqui, você não está dando para os pastores que estão aqui. Irmãos, nós daqui a uns anos, eu vou primeiro do que todos aqui, né? Os outros vão tudo atrás de mim. Pode se preparar, pastor Wilson. O Vanderly, tem hora que eu vejo você assim, está se comendo bem, Vanderly? Então tá bom. São os nossos filhos, os nossos netos. Essa igreja da criança, irmãos, vai ser uma bênção tão tremenda. Deus deu essa visão quando eu fui visitar uma igreja lá no Mato Grosso, a igreja da nossa querida irmã, doutora Isa.
E eu vi uma igreja criança lá, e nós vamos fazer em Londrina, porque a criança precisa de um espaço maravilhoso. A criança traz o pai, a criança traz a mãe, traz o avô, porque todo mundo fica bobo para ver o filho fazer alguma coisa, ai, coisa linda, etc. E ouve a palavra e Deus toca, e usa o neto, usa o filho. E nós vamos terminar essa igreja da criança, e Deus vai tocar no coração do nosso povo. Então, irmãos, a oração é o segredo. Deus, no decorrer dos séculos, levantou homens e mulheres de oração para deixar para nós este modelo. Lutero, quando ele teve a visão de fazer uma reforma, porque a igreja católica da época estava vendendo apartamento no céu, fazia muitas coisas que ele não acreditava, ele foi para a oração. Ele orava demais, 3, 4 horas por dia, orava tanto, e ele era meio místico. Lutero foi um homem meio místico. Se estivesse aqui hoje, ele era chamado de pentecostal. Ele ouvia uns barulhos, ele ouvia uns negócios, e um dia ele estava orando, ele ouviu uns barulhos. Ele ficou tão impactado que ele pegou o tinteiro, porque naquela época era aquela caneta de pena e tinteiro, e jogou o tinteiro achando que ia acertar o diabo e Satanás. E até hoje, quando você visita a casa de Lutero, as tintas estão esparramadas, as tintas azuis, na parede da casa que ele morava. Oração. Oração. Deus levantou homens extraordinários. Deus levantou George Miller, que sustentava 10 mil crianças no orfanato e nunca pediu um centavo para ninguém. Ele ia orar. E no outro dia não tinha comida. Aí tinha uma festa na cidade. Choveu demais. Ninguém foi, sobrou muita comida. O dono da festa falou, vou mandar lá para o orfanato do George Miller. E não tinha nada. E teve o café mais maravilhoso que as crianças pudessem imaginar. E desta forma, de milagre em milagre, Deus abençoou a vida de George Miller. Deus abençoou de forma John Hyde. A rainha da Inglaterra tinha medo da oração de John Hyde, porque era um homem que entendia o valor da oração. Deus usou uma mulher chamada, na França, poderosa da oração, chamada Madame Guyon. Deus levantou outra mulher chamada Catarina Booth. E Deus foi levantando, e poderia enumerar muitas pessoas que Deus foi levantando no decurso dos séculos, pessoas que entendiam e entenderam e praticavam uma vida de oração. É um tempo separado, meu irmão. Não dá para ter WhatsApp e oração. Não dá para ter oração e televisão. Não dá para fazer oração quando tem festa na sua casa. É um tempo que você dedica. Você abre a Bíblia, você abre a tua palavra, você abre a Bíblia e deixe Deus falar no seu coração. E Ele vai ouvindo o clamor da sua alma, e algo tremendo vai acontecendo na sua própria vida. E o grande exemplo de oração foi o irmão de Jesus, chamado Tiago, que escreveu a carta de Tiago. E ele, na sua época, quando a igreja estava nascendo, ele começou a dedicar muito tempo orando pela igreja nascente. No meio de muita perseguição. Veja só, meus irmãos, a luta da igreja daquela época, da perseguição dos romanos, dos imperadores romanos, a perseguição dos judeus contra Jesus e contra a igreja. Contra a igreja. Paulo perseguia, depois se converteu, Deus falou com ele mudou de vida e se tornou um grande teólogo da igreja até hoje. Escreveu as cartas mais ricas, poderosas, históricas e teológicas do Novo Testamento. Deus usou esse homem, esse discípulo chamado Tiago. E os homens daquela época, eles usavam roupas longas como as mulheres, como aqui nós temos tentando replicar a época passada. Os homens vêm com aquelas roupas compridas, não usam calça como nós usamos. E quando Tiago morreu, foram fazer o funeral de Tiago. Aí viram o corpo dele e viram que os seus joelhos, eles eram calejados. Na rótula do joelho, havia rótulas como fosse um calo no joelho. E ele recebeu por causa disso o nome, o homem de joelhos de camelo. Porque o camelo se ajoelha para você subir sobre o camelo.
Agora, dia 29, nós estamos indo para Israel, vamos para o Egito, Jordânia, Israel e Inglaterra, num grupo. Muitos irmãos que da igreja estão indo conosco. Nós vamos montar em camelo lá. O camelo ajoelha, você monta, ele se levanta. Eram marcas tão fortes, irmãos, no joelho de Tiago, que daí ele passou a ser conhecido e chamado o homem de joelhos de camelo. Irmãos, para o encerramento dessa palavra nesta manhã, sobre a teologia da oração, o desafio da oração, o modelo que Jesus deixou. Jesus orava, ele ensinou sobre isso. E a oração modelo é a oração do Pai Nosso. Mas nós só repetir aquilo não adianta, você tem que ver o significado de cada palavra. E Ele nos deu liberdade, Ele nos deu criatividade de falarmos com Ele na nossa linguagem, que brota no coração, como fruto da nossa necessidade, da nossa dor, até do desespero humano, da situação da nossa casa, dos nossos filhos, e hoje mais do que nunca desse país. Mas Ele então nos ensina nesse texto que a oração nos faz esperar em Deus. Olha aqui, meus irmãos, o versículo número 5, diz assim o versículo número 5, e disse então Neemias: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Irmãos, aqui a oração nos faz esperar. Aqui é uma promessa. A Bíblia é cheia de promessas. E quando nós praticamos essas promessas, nós podemos falar com Deus que controla todas as coisas, permitindo que as suas promessas sejam reproduzidas, sejam colocadas, sejam uma realidade na vida cotidiana de cada um de nós. Oração, irmãos, é um desafio. Em segundo lugar aqui, o versículo número 6. E nos ensina que a oração ilumina a nossa visão. Olha aí o que diz o versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado contra ti. Irmãos, ilumina a nossa visão, nos mostra os caminhos que não são apropriados para nós, as atitudes que não devem fazer parte da nossa personalidade, o rumo que seguimos que não deve ser o rumo que devemos caminhar. É pela oração, futuro dos nossos filhos. Deus é bom demais. No dia 3 de fevereiro, nossa filha divorciada, nossa filha mais velha, divorciada, se casou. Deus colocou no caminho dela um homem de Deus. Falei: oh, filha, você deve ter orado, porque desta vez Ele colocou o homem de Deus na sua vida. É a oração. A Wanda e eu oramos por essa filha. Ela tem uma filha de 19 anos. Eu pensava, o dia que a Mariana se casar, como será a vida da nossa filha? Sozinha? Nós estamos ficando cada vez mais, nós estamos indo cada dia mais velhos. A filha vai seguir o caminho dela. E nós nunca deixamos de existir. Pai, envia um homem de Deus na vida da nossa filha. E Deus enviou um homem muito melhor do que nós imaginávamos. E estivemos lá em Maringá, um casamento, dia 3 de fevereiro, numa segunda-feira. Nunca fui em casamento e nem fiz casamento numa segunda-feira, mas foi o dia que a minha filha se casou. Que coisa maravilhosa. Eu hoje vejo ele feliz, ela feliz. Um homem cuidador, protetor, profissional de primeiro quilate, servo de Deus, também pregador da palavra, um dos melhores psicólogo da classe da elite de Maringá. Em Curitiba, gente de Curitiba procura o César. Fruto de oração, meus irmãos.
A oração faz milagres. Você quer dizer? Diga amém. Qual é a situação que você está vivendo? Que você precisa de um milagre. Coloque isso em oração. Comece hoje. Arranje um horário na sua casa. Feche a porta da sua casa e comece a orar. Mas há uma terceira lição aqui, irmãos, versículo 9. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. E, meus irmãos, Deus fez isso em 1948, trazendo o povo judeu para uma cidade que Deus criou para o povo judeu, Israel, Jerusalém, e ninguém consegue mexer naquele povo. E tem gente do mundo inteiro. Tem judeu negro, judeu branco, judeu polaco, judeu de todo tipo. E Deus tem juntado esse povo em Israel. A palavra de Deus não deixa de cumprir. Estou dizendo que Israel é um lugar santo, que o povo lá todo mundo é de... Não estou dizendo isso, pelo contrário. O judeu histórico está aguardando Jesus. Quando Jesus já veio, vai vir um anticristo. Ele vai adorar o anticristo. Mas a igreja vai subir com o Senhor para todos os sempre. Você quer nisso? Diga amém. Irmãos, versículo 9. A oração acalma o nosso coração. Quando a gente ora, você está ansioso, você está apreensivo, você está chocado, você está desanimado, você está abalado, você está, não sei sentido como. A oração, ela gera algo novo, inspira a gente, motiva a gente, anima a gente, fortalece o coração do crente. Não podemos negligenciar a oração. Em todo lugar, a menor reunião que se tem é a reunião de oração. Satanás é esperto. Satanás, o pastor fica contente porque os cultos de domingo estão cheios, mas ele tem que ver quantas pessoas estão vindo orar. Porque o culto é um momento gostoso, maravilhoso. Mas na oração há o envolvimento. Até agora você cantou e você ouviu. Mas na oração você tem que falar. Quando você fala, o Senhor penetra o seu coração e faz a obra. E último lugar, quero encerrar, irmãos. O versículo número 11. A oração ativa a nossa fé. Ativa a nossa fé. Fortalece a nossa fé. Nos faz fortes quando nos sentimos fracos ou caídos. Ela revigora a nossa força. Ela renova a nossa esperança. E gera dentro de nós a certeza de experimentarmos o sobrenatural, que só Ele pode trazer e gerar dentro do nosso coração. Você que nisso, diga amém. Olha o que diz o versículo 11. Ah, Senhor, Neemias orando, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração que eu faço, e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome, e concede que seja sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem, que era o rei Artaxerxes. E ele encerra: nesse tempo eu era apenas um copeiro do rei. Irmãos, nós precisamos de entender a teologia da oração e experimentar a bênção que ela gera no coração de cada um de nós. Ele quer fazer grandes coisas na nossa vida, mas é a oração. Aqui está uma irmã da igreja de muitos anos, chegou aqui há muito tempo, a Penha. Penha perdeu a visão há muitos anos atrás, ela mora sozinha. Ela tinha um único filho, perdeu o filho. E o que tem sustentado, a Wanda tem contato com a Penha constantemente. O que tem sustentado a Penha é a oração. O que você faria nesse quadro? Cega, sozinha, anos e anos. Está aqui no primeiro banco, a Penha. E essa mulher se converteu. Eu me lembro que muitas vezes, quando nós tínhamos oração, às 7 horas de oração, lá no templo da Rua Benjamin, ela não tinha como ir. Eu saía de casa, da Rua Goiás, eu morava no apartamento da Rua Goiás, vinha onde ela morava, por aqui, não sei como, o bairro da Penha, por aqui, por lado da Vila Judite.
e levava a Penha para a oração. Depois não sei mais quem trazia a Penha. Desde o começo a Penha aprendeu sobre a oração. Que Deus possa nos abençoar, irmãos e irmãs. Que você entenda isso. O privilégio, a Bíblia, ela não deixa essas verdades por acaso, mas ela é o guia para a nossa vida. E a nossa vida pode mudar a partir desse domingo.